Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera, falando sobre o último Monday Night Raw do dia 13 de abril de 2026, o último Raw antes da WrestleMania. E rapaz, vocês mandaram tantos comentários bons que esse foi provavelmente o Sincerão mais fácil e rápido que eu tive de fazer. Muito obrigado a todos e às mais de 200 pessoas que colocaram comentários no nosso vídeo e continuem assim, porque vocês facilitam a minha vida. Então, vamos ver quais foram os melhores comentários do último Raw e vamos ver o que eu tenho a falar sobre eles e sobre esse último show. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. E também se inscreva no nosso canal. Nosso canal hoje tem cerca de quase 12 mil, um pouco mais de 12 mil inscritos na verdade. Mas a gente tem uma audiência mensal de mais de 33 mil pessoas, o que significa que 21 mil pessoas passam por aqui e não se inscrevem. Gente, dá essa moral pro tiozão, é de graça. Senta o dedo aqui no botão de se inscrever e se junte a essa comunidade positiva de luta livre aqui no YouTube, beleza? Então vamos falar sobre o último Monday Night Raw e o primeiro vídeo é pra gente o primeiro comentário já pra gente tirar o elefante da sala, né? O Arthur chegou e falou: "Boa tarde, tiozão. Já viu o clipe da Liv Morgan?" Vi. Aliás, esse foi um comentário que todo mundo fez durante a live, se eu tinha visto o bendito do vídeo da Liv Morgan. Eu tinha visto que tinha sido lançado o vídeo, tinha visto a notícia falando do vídeo, mas eu não tinha visto o vídeo porque eu estava trabalhando. E aí, quando rolou o show, eles mostraram o videoclipe da Liv Morgan. E a única coisa que eu posso falar é que numa nota de 0 a 10, a música é nota 3. Tá? A Liv Morgan eles meteram um autotune assim, ferrado para poder ocultar as falhas da Liv Morgan, e isso geralmente denota que a pessoa não canta bem, tá? Então, ela, por exemplo, uma pessoa que canta muito bem na WWE, sabe quem é? Alexa Bliss. Alexa Bliss, ela participou do Masked Singer, um programa da Fox lá nos Estados Unidos, e ela representou a WWE. Outro que mostrou que canta direitinho foi o Chris Jericho, ele também participou do Masked Singer. Isso na época que tinha a associação da WWE com a Fox lá nos Estados Unidos. Então, assim, cara, pra mim, nota 3, eu achei que o clipe foi muito esquisito. Ela tava tentando dar uma de Britney Spears, mas, assim, com tanto autotune na voz quanto a Britney, mas, assim, ela não se compara. Em nenhum aspecto a Liv Morgan se compara a Britney Spears. Então, acabou ficando cringe. Sinceramente, nota 3 pra mim. Agora, o Verto vai fazer um comentário sobre a estrada para WrestleMania, um comentário honesto, uma pergunta honesta de uma pessoa que está aí voltando a assistir a luta livre. Ele diz o seguinte: "Salve, tiozão. No passado assisti WWE quando era criança na TV aberta e resolvi voltar a assistir agora na Netflix. No começo do ano, para mim, tínhamos shows bons com lutas pelo título, rivalidades sendo criadas, lutadores novos sendo desenvolvidos. E agora no Road to WrestleMania estamos há meses vendo os mesmos lutadores entrando no ringue e falando as mesmas coisas e lutas previsíveis que só servem para elevar um lutador da WrestleMania. Como nunca assisti uma WrestleMania, fica a minha dúvida. Todo ano é dessa forma? E vale a pena esses shows sofridos para um evento muito bom na WrestleMania?" Verto, olha só, deixa eu explicar uma coisa. Não é comum não, tá? Isso é uma característica do booking do Triple H e do criativo atual da WWE de estender uma feud por meses, tá? Às vezes a gente vai ver uma storyline da WWE, uma rivalidade entre dois lutadores se estender por muitos meses. A gente vai falar sobre isso em breve, tá? E nesse caso específico do Road to WrestleMania acaba dificultando um pouco as coisas, porque, por exemplo, os vencedores do Royal Rumble, que foram definidos no final de janeiro, só vão ter a luta pelo título em meados de abril. E eles precisam alavancar essa feud esse tempo todo. É claro que eles poderiam fazer de outras formas, com outras lutas envolvendo stables, fazendo lutas de duplas, fazendo umas coisinhas que o Vince fazia antigamente, tipo pegar os dois caras que vão se enfrentar pelo título, fazer eles formarem uma dupla e aí lutarem contra os campeões de duplas, ganhar o título de duplas e depois perder uma semana depois. Eles fizeram isso algumas vezes, tá? É uma forma diferente de alavancar esse tipo de feud. E aí foge um pouquinho do lugar comum do que aconteceu agora com o CM Punk e o Roman Reigns, que por semanas eles vieram e fizeram o main event do show promando, simplesmente. Então eu acho que sim, que tem formas de você melhorar essas histórias, mas, cara, é o que eu falei. CM Punk e Roman Reigns, cara, foi marcado no final de janeiro. E eles iam fazer a luta em abril, meados de abril. Então eles tiveram fevereiro e março
e meados de abril para poder esticar essa storyline. Como é que eles podem consertar isso? Não sei, de repente botando a WrestleMania e o Royal Rumble mais próximos. Antigamente eram 2 meses. O Royal Rumble acontecia final de janeiro e a WrestleMania acontecia final de março. Agora a WrestleMania começa em meados de abril. Então esticou umas 2, 3 semanas a confusão. Então eu acho que eles poderiam de repente estreitar essa distância até para poder evitar das feuds ficarem muito cansativas. Agora, o Rames ele vai fazer um comentário sobre Obafemi e Brock Lesnar. E ele vai dizer o seguinte: fala, tiozão, conheci o canal há pouco tempo e estou gostando bastante do teu conteúdo, mas sinto que vou ter que discordar de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria, que coisa, hein? Diferente da maioria, acho que o Oba e o Brock podem sim entregar uma ótima luta, ainda que o horário seja ingrato. Acho que os dois têm qualidade suficiente para sofrer a falta de tempo e entregar um verdadeiro show de ferocidade, ótimos spots e muita pancadaria. Olha, eu não vou discordar não, tá, Jean Rames? Eu acho que eles podem entregar sim uma boa luta. De qualidade eles têm, especialmente o Obafemi. O Brock Lesnar tá meio cansado, tá? Tá meio cansado, tá meio preguiçoso. As lutas dele ultimamente são só suplexir e cotovelada na cara. Mas o Obafemi ele tem potencial sim. Ele fez ótimas lutas na NXT. Então, essa luta pode ser boa? Pode. Ótima. Não sei, mas pode. De repente, se eles entregarem 15 minutos de pancadaria e explosão de mesa do lado de fora, arrebentar barricada, coisa do tipo, cara, vai ser animal. Vai ser ótimo. Eu tenho muita preocupação com relação ao tempo, porque a luta vai acontecer durante a primeira hora do show e depois vai ter uma luta de escadas, que geralmente costuma levar de 15 a 20 minutos. Então, se você considerar que essa luta de escadas entre 6 lutadores também vai ter as entradas, que provavelmente vão levar uns 15 minutos no total para se completar, cara, vai sobrar pouco tempo para essa luta. Esse aqui é meu medo, tá? Mas tomara que Deus te ouça e a gente tenha uma grande luta aí entre Obafemi e Brock Lesnar. Eu adoraria que eles entregassem pelo menos 15 minutos de luta. Eu acho que com 15 minutos eles já conseguiriam fazer uma luta animal. Agora, o Rafael vai fazer o comentário sobre o Paul Heyman e o Obafemi, né? Para quem não viu o show, o Paul Heyman deu uma afagada ali no ego do Oba quando tava ali conversando com o Oba lá dentro do ringue e o Paul Heyman lá na rampa. Ele disse o seguinte: o Paul Heyman falou muito bem do Oba, que promou bem também. Será que ele não pode trair o Brock e o Oba se tornar Paul Heyman Guy? Ou se não for agora, no futuro próximo? Cara, eles deram a impressão que sim, né? Pelo menos eles deram a impressão que o Paul Heyman está interessado no Obafemi. Por que não estaria? O Obafemi é sensacional. Ele é um talento geracional, quase como o Brock Lesnar. Ou talvez melhor do que o Brock Lesnar. Porque ao contrário do Brock, o Oba sabe promar, né? E ele provou isso nesse show. Aliás, é a primeira vez que liberaram o microfone para o Obafemi promar. E assim, o Paul Heyman pode trair o Brock? Pode. O Obafemi pode se tornar um Paul Heyman Guy? Pode. Ele vai precisar disso? Não. Sabe por que o Brock Lesnar foi colocado com o Paul Heyman? Desde o começo, né, em 2002? Exatamente porque o Brock Lesnar não sabia promar. Tá? A WWE identificou uma falha no Brock Lesnar. O Brock Lesnar, um excelente lutador, uma excelente persona, mas não sabia falar. Ele não sabia promar. E aí o que a WWE fez? Colou o Paul Heyman nele e falou: pô, faça as promos pelo Brock. Você vai ser a voz do Brock. Você vai falar pelo Brock. E o Brock vai ficar só ali dançando e chamando o pessoal pra briga. Essa é que é a verdade. O Paul Heyman, ele foi a muleta que sustentou e ajudou o Brock Lesnar a ser quem ele é. No ringue ele destruía. E ele teve um espaço ali entre 2003 e 2004 que até liberou no microfone e ele falava de vez em quando. Mas ele nunca foi bom. Nunca ele foi bom. E aí, tanto é que ele, quando ele volta em 2012, ele volta com quem? Com o Paul Heyman. Então, a verdade é que o Obafemi provou nesse show para o público do main roster, quem é fã da NXT já sabia isso. Ele provou que ele não precisa do Paul Heyman. Ele não precisa de uma muleta para poder que alguém prome por ele. Ele não precisa disso. Ele é bom no microfone. Ele consegue falar por si só. Ele consegue meter o dedo na cara do Paul Heyman e esculhambar com ele. E mostrar pro Paul Heyman o seguinte: meu amigo, eu não tenho medo do Brock Lesnar, porque eu sei que o Brock Lesnar é que tá com medo de mim. Então é por isso que eu acho muito difícil. E se a WWE fizer isso, vai estragar com a persona do Obafemi. A aura do Obafemi é porque ele parece ser perfeito em todos os aspectos. E nesse show ele provou que ele é muito bom em outro. Agora vamos falar sobre a Liv Morgan e Stephanie Vaccari. E aí o Patrick Moraes faz um comentário muito legal sobre as duas. Ele vai dizer o seguinte:
Tiozão, essa rivalidade entre a Liv e a Stephanie está parecendo muito realista. Parece realmente que tem um ódio entre elas. Dá até medo de ocorrer uma lesão real na WrestleMania. Patrick, é exatamente essa sensação que elas querem passar, cara. Essa que é a maravilha do pro wrestling. É você ter uma história tão boa, tão bem construída, que parece que é real. E quando você vê a Liv Morgan e a Stephanie Vaquer nessa feud, você tem que aplaudir as duas. Você tem que chegar e falar, olha, essas duas mandaram bem. No começo dessa feud, eu confesso que eu fiquei muito reticente. Eu falei, pô, mas não faz sentido botar a Liv Morgan e Stephanie Vaquer juntos. Que tipo de rivalidade que elas vão fazer? Seria muito melhor se elas tivessem botado Rhea Ripley e o Sky para lutar pelo campeonato. Mas eu devo dizer que eu estava errado. Eu acho que Liv Morgan e Stephanie Vaquer chegaram num nível de desprezo e ódio uma pela outra que vai ser uma luta muito mais interessante de ver do que talvez Rhea Ripley ou Sky de novo lutando pelo título para ver quem é a melhor. Essa que é a verdade. E a gente tem que aplaudir as duas. Tanto a Stephanie Vaquer quanto principalmente a Liv Morgan. Meu irmão, a cara que ela fez nesse show foi muito, muito impressionante. A atuação das duas foi sensacional e trouxe um hype para essa luta que ela não tinha no começo. Então, meus parabéns às duas, meus parabéns a toda essa treta que elas estão armando aí, essa atuação delas muito legal. Agora o Vector vai falar sobre a divisão de duplas. Ainda tem divisão de duplas no SmackDown? Pois é, né, Vector? É, tiozão, é inacreditável o que fizeram com a divisão de duplas do SmackDown. Em 2025 eu lembro que a reclamação era pelo motivo dos títulos de dupla não estarem no card da WrestleMania. Tanto que no SmackDown seguinte tivemos uma das melhores ladder matches da história de um show semanal. É verdade, aquela luta TLC que teve no ano passado. Já hoje eu vejo a galera até se esquecendo de quais são as atuais duplas existentes no SmackDown. Inclusive, tiozão, você se lembra do Fraxon, Nathan Frazier e o Waxon? Pois é, tudo isso por causa de uma rivalidade ridícula entre MFTs e White Six, que inclusive vai ter um final mais ridículo ainda. Meu amigo, eu não tenho mais o que falar do que você já falou. Realmente a WWE jogou no lixo e atrasou a divisão de duplas no SmackDown praticamente um ano inteiro por conta desse tesão horroroso, bizarro, idiota deles de pegarem esses dois grupos de jobbers que mal sabem lutar no ringue e fazer eles rivalizarem e meterem o título de duplas no meio por praticamente 8 meses. Começou lá no SummerSlam, depois do SummerSlam, ou seja, lá em agosto de 2025, e esse troço vai terminar agora em abril de 2026. E o título de duplas passeou pelos dois times e depois foi parar nas mãos de uma dupla jogada, Damian Priest e R-Truth. Que assim não foi tão jogada, porque se a gente lembrar, o Damian Priest e o R-Truth tem a história lá da época do Judgment Day. Mas o fato é que eles destruíram, aniquilaram, botaram abaixo a divisão de duplas no SmackDown. E agora eles vão ter que reconstruir. O Tommaso Ciampa eles deixaram ir embora, não mantiveram na companhia, a gente não sabe o que aconteceu. O Johnny Gargano tá largado as traças. Morocini Machine Gun estava com uma historinhazinha ali com a Candice LeRae, a gente não sabe o que vai acontecer. O Fraxon sumiu, foi parar na AAA. Os Los Garza só servem de jobbers, também estavam na AAA. E, cara, não tem mais nada. Não tem mais nada. A divisão de duplas do SmackDown virou terra arrasada. Eles vão ter que praticamente reconstruir do zero. É uma pena a gente ver isso. É realmente lamentável a gente ver o que aconteceu com a divisão de duplas do SmackDown. Se eu fosse o Booker do SmackDown, eu traria essa galera de volta. Eu botaria o título nos Fraxon para que a gente tivesse lutas de duplas com essa dupla que, na minha opinião, é a melhor do SmackDown, todo o santo show. Quase como um Open Challenge, como a gente tem tido dos Estados Unidos. Então, cara, pra mim, sem sombra de dúvida, a WWE tem que tomar uma coça tem que tomar uma coça de gato morto até fazer o raio do gato miar de tão imbecil que foi a decisão deles de destruir com a divisão de duplas do SmackDown. Agora, o Ranon vai fazer um comentário sobre o campeonato dos Estados Unidos feminino, outro campeonato que a WWE tirou pra lixo, né? E ele vai fazer o seguinte comentário. Pra luta que falta no domingo, lembrando que a gente tem 7 lutas para o Monday Night Raw e apenas 6 lutas para o... 7 lutas pro sábado da WrestleMania e 6 lutas apenas pro domingo. Ele disse que para a luta que falta no domingo era só colocar o Women's US Championship para jogo em uma luta de escadas igual vão fazer com o Intercontinental Championship masculino. Aí poderiam colocar a Io Sky, a Tiffany Stratton, a Chelsea Green, a Sol Ruka vindo do NXT, a Raquel Rodrigues, a Roxanne Perez e a campeã Julia. Poderia fazer até a Io Sky ser a campeã e fazer ela carregar esse título até o SummerSlam.
Bom, eu gosto da sua ideia, eu apenas mudaria algumas coisas e faria alguns pontos. Primeiro, Raquel Rodrigues e Roxanne Perez são do Raw. Então, assim, trazer duas lutadoras do Raw para disputar um título do SmackDown é meio complicado. Aí o Sky também é do Raw, mas andou dando um passeio no SmackDown. Então, a gente poderia justificar isso porque ela estaria ali para poder ajudar a Rhea Ripley. As outras, Tiffany Stratton, Chelsea Green, Julia, legal. Só o Ruka vindo da NXT, concordo, e eles poderiam trazer até mais gente, se eles quisessem. Então, quando a gente considera tudo isso, a verdade é que a gente está vendo aqui um cenário que várias lutadoras poderiam ser melhor aproveitadas na WrestleMania e não foram. E digo mais, eu não sei se eu botaria uma luta de escadas, esse é o meu segundo ponto. Eu talvez tivesse feito um Fatal 4-Way Elimination Match. A gente vê muito pouco Elimination Matches, a gente vê muito Fatal 4-Ways. Eu particularmente não curto muito, eu gosto mais do formato de eliminação. Começam 4 lutadoras, elas eliminam uma, depois mais uma, e aí as duas finalistas se enfrentam. Eu acho que poderia dar muito certo. Tá? Então, eu acho que seria uma ótima forma de utilizar essas 4 lutadoras, e Sky e Julia podendo fazer o final, elas sempre arrebentam, e aí a gente poderia sim ter a Sky ganhando esse título e carregando ele por um tempo, e fazendo lutas incríveis lá no SmackDown. É uma pena, parece que realmente essa galera aí não vai participar, e ver a Io Sky com a possibilidade de ficar fora da WrestleMania, fora de uma luta na WrestleMania, cara, é realmente intancável. Agora, o Ricardo ele vai fazer o seguinte comentário sobre uma luta que vai acontecer no SmackDown antes da WrestleMania, que eles chamam de WrestleMania SmackDown, né? Só para poder dizer, dar a ideia de que aquilo ali que vai acontecer antes da WrestleMania também faz parte da WrestleMania. Ele vai dizer o seguinte: e a Battle Royal do Andre the Giant? Eu acho que nesse ano vai para o Rey Fenix. Bom, primeiramente, eu acho que o Andre the Giant Memorial Battle Royale deveria acontecer na WrestleMania. Eu não curto a ideia dessa Battle Royale acontecer no SmackDown anterior. Por mais que eles tenham que povoar esse show, e eles têm que colocar algumas lutas nesse show, considerando que é um show que antecede a WrestleMania, eu acho que esses lutadores mereciam estar presentes no estádio para poderem ouvir e ver todos os sons da WrestleMania propriamente dito. É diferente você estar no estádio e você estar no ginásio. Tendo dito isso, eu acho que o vencedor desse ano já tem nome, já tem até um nome no troféu: Royce Keys. Eu acho que o Royce estreou esta semana enfrentando o Berto e destruindo ele justamente para que a vitória dele no Andre the Giant Memorial Battle Royal não seja completamente surpreendente e o pessoal não fale assim: ai, o cara mal chegou na WWE e já deram uma vitória para ele, que forçado. Não, pelo menos mostraram que o cara é bom, e aí eu acho que vão dar o título para ele, a vitória para ele, sinceramente. Agora o Sr. Gonzalez vai fazer um comentário sobre a qualidade do SmackDown, né? Do Monday Night Raw. Vai dizer o seguinte: tiozão do céu, tá certo que antes da WrestleMania não poderíamos esperar grandes coisas em matéria de luta, mas daí a campanha política e clipe da MTV já é demais. O Oba foi o que salvou esse show. É lógico que é assim, ele fez a palavra da campanha política porque no começo do show teve uma vinheta do Roman Reigns no estilo de uma campanha política nos Estados Unidos. Mas eu não me importei, porque a vinheta foi construída de uma forma que uma estética de campanha política, mas que esculhambou o CM Punk e mostrou que ele sim é hipócrita. Então eu acho que pro americano fez mais sentido aquela estética, né? Ele conseguiu entender melhor o porquê daquela estética, porque lá nos Estados Unidos tem muito desse tipo de propaganda, em que você vai lá e você esculhamba o adversário, né? Então eu acho que foi muito legal. E agora, já o clipe da MTV, que você tá fazendo a referência com o clipe da Liv Morgan, realmente é intancável, mas cara, foram só 3 minutinhos de um show de 2 horas e meia. Eu acho que é aceitável que apareça o vídeo. Eu me incomodo muito menos com o clipe da Liv Morgan do que com toda aquela montoeira de comercial que a gente vê, aquele monte de tempo desperdiçado durante o show. Agora, o Pandora vai fazer o seguinte comentário sobre o Bafemi. Finalmente a WWE lembrou que o Oba não tem alergia a microfone. Deixem o cara promar. Pois é, eu acho que finalmente o público, como eu disse anteriormente, finalmente o público descobriu quem é Oba Femi. Até agora, o pessoal estava vendo um aspecto do Oba Femi, que era o aspecto da entrada e do ringue. Nem tanto do ringue, porque até agora ninguém viu uma luta completa do Oba Femi, né? Só viram squash matches, né? Uma luta completa a gente via lá na NXT. Aqui a gente ainda não viu. O pessoal então tá só encantado com a aura da entrada e da música dele, que é sensacional. Agora,
a WWE apresentou um outro aspecto dele, que é o microfone. O microfone dele sempre foi muito bom, sempre foi sólido. Ele esfrega na cara do adversário mesmo que ele não tá nem aí pro adversário e ele vai conquistar o adversário. E vindo da voz dele, essa voz cavernosa dele, com sotaque nigeriano, isso traz uma emoção e carrega um sentimento muito mais verídico. E aí a gente vê o Brock Lesnar lá gritando que nem uma galinha esganiçada, realmente a gente consegue entender por que o Brock Lesnar eles tiveram que colar com o Paul Heyman, enquanto que o Obafemi eles não precisam colar com o Paul Heyman. Então, assim, foi legal de ver o Obafemi pro mando pra cima do Paul Heyman, deixando ele amedrontado. E agora a gente vai ver a luta na WrestleMania, onde a gente finalmente vai poder ver toda a qualidade do Obafemi. Eu espero que essa luta com o Brock Lesnar case legal. Tem um certo receio, mas eu acho que se a WWE der um tempo para essa luta, pode até dar liga. Vamos aguardar, vai ser a luta de abertura do domingo. Como eu gostaria que essa luta tivesse sido o main event do sábado. Enfim. Agora o Kaique vai fazer um comentário sobre a Kairi Sane e a Asuka, né? E o Absolute Dorama, que eles ainda não acertaram, né? Eles deram a entender que a gente pode ter Io Sky e Asuka na WrestleMania, disseram nos comentários que a Io chegou a postar nas mídias sociais esse desafio e aí depois ela apagou. Pois é, olha a situação. O Kaique faz o seguinte comentário: final desse combate da Kairi, ela comemorando feliz com a Asuka, tá me dando medo deles desistirem de fazer a Kairi e se voltar contra a Asuka. Achei que nesse combate a Kairi iria ficar a favor da Io. Então, eu acho que eles passaram essa impressão, a WWE ela gosta de fazer isso, ela dá umas pontas assim que ela pode explorar. E a gente viu isso durante essa luta, onde a Io e a Asuka ficaram puxando a Kairi de um lado para o outro. Eu acho que se eles fizerem Io Sky e Asuka, é capaz da Kairi Sane não ajudar ninguém. Nessa batalha de ela querer ajudar uma a outra, é capaz de ela atacar as duas, fugir, deixar elas estraçalhadas no meio do ringue e aí depois deixar que as duas se virem. Tá? Eu acho que seria muito legal, porque daria uma independência e um empoderamento à Kairi Sane e deixaria a Yusuke e a Asuka resolverem a sua situação no ringue. Eu acho que essa história da Io e da Asuka tá pronta. Essa história da Asuka ser a senpai da Io, ser a líder da Io e a dever obediência e a Io não aceitar isso, não admitir isso, essa história tá pronta. A WWE tinha que ter puxado o gatilho nessa história. Mas realmente está parecendo que a WWE está apavorada com a possibilidade da Nikki Bella não conseguir lutar na luta de duplas. E aí as Kabuki Warriors entrariam no lugar. Eu acho um erro a WWE utilizar as Kabuki Warriors nesse lugar. Como eu já falei, e eu vou soltar no vídeo de hoje das 18 horas, eu acho que teria uma outra dupla para colocar nesse lugar. Aguardem e vejam o meu vídeo das 18 horas para verem quem que eu apostaria, quem que eu gostaria que estivesse neste lugar. Agora, o Cadu The Og vai fazer um comentário, ou The OG, né? Cadu The Og foi feio, né? Cadu The OG vai fazer um comentário sobre a rivalidade do Punk e do Roman. Ele vai dizer o seguinte: essa promo Punk e Roman eu estranhei o pedido de desculpas e a calma dos dois, mas analisando melhor, foi muito legal que cada um reconheceu o que queria ter e o outro tem. O Roman, a conexão com o público do Punk, e o Punk, a família e a dinastia do Roman e a facilidade que ele teve na carreira. Bom, eu acho que a promo teve boas camadas, sim, trouxe uma história legal para Field, sim, mas eu acho que essa história de um odiar o outro odiar um, se eles se odeiam, eles tinham que estar dando cadeirada na cabeça um do outro. E não ficar olhando pro olhinho um do outro quase como querendo dar um beijinho na boca. Porque, sinceramente, foi exatamente essa impressão que passou no final a Field, tá? Você finalizar uma Field desses dois que vão ser main eventers de WrestleMania, que dizem que se odeiam um ao outro e no final das contas não deram uma cadeirada um na cabeça do outro no final, foi demais. Tá? Eu acho que acabou tirando um pouco o brilho da luta. Aliás, se os dois se odeiam tanto, essa luta tinha que ser uma Street Fight e não meramente uma luta no 1x1. Tá? Mas é uma opinião minha particularmente. Eu acho que era isso que eles deveriam ter feito e eu acho que a WWE dropou mais uma vez a bola com relação a isso.
Agora, o Deco Santos vai fazer um comentário sobre o Gunther e o Seth. Ele vai dizer o seguinte: Tio, o que eu entendi pela dublagem brasileira é que o Gunther falou que o Seth estava fugindo dele sempre. Porque quando ele era campeão peso pesado, o Seth não ia atrás dele. Depois que perdeu o título, ele foi algo assim, pra mim faz sentido. Foi meio que falou pro Seth que ele evitava ele por medo. Foi o que eu entendi na hora. Não, não. Na verdade, o que aconteceu naquela época é que quando o Seth Rollins estava formando a Division, ele estava indo atrás do CM Punk e do Roman Reigns, principalmente do Punk. A história toda do Seth era impedir que o Punk tivesse algum sucesso na carreira. Tá? E ele também partiu naquela época muito para cima do Jey Uso. Tanto é que teve aquela história, o Jey Uso fica se metendo na confusão dos outros, na treta dos outros e tudo mais. Então o Jey ele estava sempre ali gravitando na história do começo da formação da Division. O Seth Rollins ele estava no começo formando a Division. Então é por isso que ele não tinha. Na verdade, aqui é importante até a gente falar que tem algo anacrônico aqui, né? Porque na verdade, quando o Seth Rollins ele forma a Division, o Gunther não era mais campeão mundial, o campeão era o Jey Uso. Né? E o Gunther, quando ele se torna campeão mundial, outros lutadores enfrentaram ele e o próprio Seth Rollins enfrentou ele. A questão é que as circunstâncias do tempo não favoreceram. Depois, quando o Gunther se torna campeão mundial, e isso acontece quando o Seth Rollins ele teve o problema no joelho, o Seth Rollins era Money in the Bank, mas ele estava vendendo a ideia de que ele estava contundido para usar a maleta no melhor momento. E ele escolheu usar a maleta no melhor momento lá no SummerSlam, quando o Punk ganhou do Gunther. Tá? O Gunther poderia alegar que o Seth Rollins não quis usar a maleta contra ele? Poderia. Mas se a gente se lembrar, acho que um show antes, o Seth Rollins tentou usar a maleta no John Cena. Então, se ele não tem dificuldade em usar a maleta no John Cena, por que ele teria dificuldade de usar a maleta com o Gunther, né? A verdade é que, pelo menos o meu entendimento ouvindo a promo, foi de que o Gunther, ele apenas disse que o Seth Rollins se entendia como sendo o melhor do mundo e ele, Gunther, se ofendia com isso porque ele entendia que ele era o melhor do mundo. Pelo menos foi isso que eu ouvi na live. Eu posso estar muito enganado, mas foi isso que eu ouvi na live. Então, o argumento é fraco, mesmo sendo essa história do Seth fugir dele, também acho fraco, porque, na verdade, ali o Seth estava com a maleta do Money in the Bank e estava aguardando a melhor oportunidade. E quando ele viu que o Punk estava destruído depois de uma guerra com o Gunther, ele foi lá e utilizou a maleta. O problema dele nunca foi o Gunther, o problema dele sempre foi o Punk. Então, o que o Gunther poderia ter falado é: você me tirou para lixo quando você sempre focou no Punk e não focou em mim. Isso ele poderia ter utilizado como argumento, mas dizer que isso é pessoal, sinceramente, não vejo dessa forma. Agora o Guilherme vai fazer um comentário em que ele vai falar uma coisa que realmente incomodou. Ele vai dizer o seguinte: Titio, gostaria de pedir que seja feito um minuto de silêncio para o retorno definitivo do It. Momento de silêncio feito, realmente não tem que falar. A nossa animação com o final do It morreu quando ele retornou nesse último show. Mas tendo dito isso, ainda é divertidíssimo de fazer. A gente se diverte na live. Se a gente estivesse no estádio, a gente estaria fazendo também. Agora, o Matheus ele vai fazer o comentário sobre o Dragon Lee. Eu gosto do Dragon Lee, tá? E eu gostei do comentário dele. Matheus, que tá sempre nas nossas lives, né? Ele diz o seguinte: eu gostei bastante do Dragon Lee ter adotado o Styles Clash como finalizador. Isso também mostra como possivelmente o Dragon é bastante grato ao AJ, já que ele estava quase seguindo o caminho de ficar somente na AAA e após a dupla com o AJ pôde mostrar novamente como é bom no ringue, recebendo um push a ponto de rivalizar com o Gunther, que é o top heel da WWE hoje, na minha opinião. Além disso, ele continua aparecendo semanalmente nos shows e sendo escalado nos PLEs. Gente, isso é um fato. A carreira do Dragon Lee na WWE foi revitalizada com a dupla com o AJ Styles. É uma dupla que a gente achou que era muito aleatória, acabou dando liga, eles foram campeões de duplas, depois eles perderam o título, o AJ Styles se aposentou e o Dragon Lee está utilizando essa conexão com o AJ Styles, certamente com aval do AJ, para poder ganhar um apoio do público, tá? O Styles Clash, na verdade, não é um golpe que é utilizado
só pelo AJ Styles, já era utilizado antes, não duvido que fosse utilizado lá no México anteriormente. E a verdade é que é muito legal de ver o AJ Styles permitindo que o Dragon Lee utilize o Styles Clash como seu finalizador. O Dragon Lee é hoje um dos melhores lutadores da WWE, ele faz lutas sempre muito boas e é um cara que eu adoraria ver como campeão intercontinental no futuro. Acho difícil ele ser campeão mundial, né? Mas como campeão intercontinental, acho que teria espaço. Vamos ver o que vai acontecer nessa luta, mas eu não acho que ele vai vencer, não. Tá? Eu tô achando que vai ficar entre o Penta reter o título para ele farmar um pouquinho mais de tempo como campeão e Devon Evans. Eu acho que Devon Evans também se torna um dos favoritos a vencer esta luta. Aliás, minhas previsões para WrestleMania, quinta-feira, 8 da noite, nós faremos uma live especial aqui no canal para poder falar sobre as minhas previsões para a WrestleMania. E agora, por fim, o Bardivia fez um comentário. Ele teve na live de hoje da NXT e ele falou assim: pô, tiozão, ainda dá tempo de mandar um comentário? Porque, tipo assim, eu pensei o dia inteiro nesse comentário. E aí eu pensei, bom, vamos dar uma olhada. E aí, quando eu vi o comentário, eu não tive como escangalhar de rir, porque é muito engraçado. Ele disse o seguinte: o Triple H é tipo a velha surda do Pro Wrestling. Não faz nada que o público quer. Queremos o Carmelo na Mania. Não quer que o Carmelo venha? Tá bom, a gente joga ele pra escanteio. O Dragon 9 luta demais. O Dragon 9 não satisfaz? Ok, a gente tira ele junto. Só falta tirarem a Io também. A Io vai ganhar, neném? Sem luta pra ela. Acho que é a única explicação. Sempre que alguém fala de A Praça é Nossa, eu vou me divertir porque era um programa que eu sempre gostei de assistir lá na minha infância, na minha adolescência. Hoje em dia eu não tenho muito tempo para assistir, ainda acontece, ele ainda rola lá no SBT, mas com certeza Carlos Alberto de Nóbrega, um dos maiores comediantes da história da TV brasileira, um programa sensacional, e um dos quadros que eu mais gostava era o da Velha Surda, e aqui realmente eu acho que eu vou adotar esse nick. Triple H é agora a Velha Surda do Pro Wrestling. Bardívia, meus parabéns, cinturão de comentário engraçadinho para você. Beleza? Muito obrigado a todos pela sua audiência, obrigado a todos que estiveram na live da NXT e muito obrigado a todos que continuam apoiando o nosso canal. Lembrando da programação da semana, nesta quarta-feira, agora, vídeo do Sincerão da Galera, 6 horas da noite, as previsões mais malucas para a WrestleMania, comigo, com Xingos e com Samuel do Dev Wrestling para todos. Quinta-feira, de manhã, notícias da luta livre. De noite, 8 horas da noite, live de previsões da WrestleMania. Sexta-feira, 7 horas da manhã, notícias da luta livre. E por fim, a partir das 8h30 da noite, sexta-feira, começa um mega fim de semana de cobertura da semana da WrestleMania. WrestleMania SmackDown, a partir de 8h30 da noite de sexta. E WWE WrestleMania 42, sábado, vai começar às 7 horas da noite. O Marco Alfaro falou alguma coisa de que a transmissão vai começar às 7, mas eu acho que o show vai começar às 8 e vai ter pré-show às 7. Mas nós iremos abrir a live às 7, tá? Estaremos aqui desde as 7 horas da noite. WrestleMania 42, noite 2, a partir de 7 horas da noite. Quem sabe até algo antes. Fiquem ligados no canal. Raw, segunda-feira, 8h30 da noite. NXT, terça-feira, 8h45 da noite. Eu conto com a presença de vocês. Vamos fazer de novo a maior live do Brasil. Quero muito que vocês estejam com a gente. Eu quero muito quebrar o recorde que a gente tem no nosso canal de 900 pessoas durante o show e 1.500 pessoas no after, recorde da aposentadoria do Cena. Eu tenho certeza que a gente consegue pulverizar esses números nesse fim de semana. Beleza? Então, cola com a gente. Fim de semana vai ser muito irado. Eu conto com a presença de todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixem de continuar apoiando o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. A gente vai deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.